Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai e hoje a gente vai falar de forças de atrito. Essa forcinha aqui que sempre se opõe ao movimento de um corpo, certo? E como que a gente estuda esse tipo de sistema para poder analisar um determinado movimento? Então eu coloquei aqui um plano horizontal para a gente poder estudar, certo? E nesse plano horizontal nós estamos analisando um bloco se deslizando, ok? Sobre esse plano. Quer dizer, ele está ou não se deslizando? Bom, para a gente poder verificar isso, a gente vai falar da força de atrito, o FAT, conhecido FAT. A força de atrito ela depende de duas características importantes. Ela vai depender de um elemento que a gente vai chamar de coeficiente de atrito, que vai ser essa letrinha que eu vou colocar aqui. Letrinha C representa coeficiente de atrito. E o coeficiente de atrito de um corpo, ele depende e ele vai ser analisado a partir das características do material e do solo que ele está colocado, certo? Ou seja, é uma interação entre os dois materiais existentes aqui. E aí a gente vai determinar esse coeficiente de atrito. Claro, na maior parte, esse coeficiente de atrito já é dado nos exercícios, né? A não ser que ele seja o único elemento para ser localizado, mas salvo isso, ele sempre será dado para você. Então é bem tranquilo da gente reconhecer. E o coeficiente de atrito ele vai ter duas características. Ele pode ser um coeficiente de atrito estático, que a gente chama de μe, coeficiente de atrito estático, ou coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, certo? O coeficiente de atrito estático é o coeficiente de atrito gerado quando o corpo está em repouso. Então, se você tem um sistema de repouso, a gente tem um coeficiente de atrito estático que é um pouco maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Por quê? Porque o coeficiente de atrito está relacionado às características do material, ou seja, as imperfeições do material em si, o que gera aí o atrito, mas ele também está relacionado a uma força eletrostática ali que existe entre o material e outros, certo? As interações eletrostáticas. Logo, galera, a gente precisa levar em consideração essas duas coisas, essas duas características para determinar o atrito, certo? Para a gente tentar entender esse tipo de sistema, a gente vai dizer que o coeficiente de atrito cinético, que eu coloquei em destaque aí maior para você, ele vai ser relacionado a movimento, enquanto o estático está relacionado com o corpo em repouso. Como durante o estático o corpo tem uma característica a mais aí de força eletrostática, né, dentro do sistema, a gente sempre vai observar que o coeficiente de atrito estático do sistema ele é maior ou no máximo igual ao coeficiente de atrito cinético, nunca o contrário, certo? Então, você sempre vai precisar de mais força para pôr em movimento do que para manter o corpo em movimento. Fica a dica aí. Bom, mas a força de atrito ela depende então desse coeficiente de atrito e também vai depender da força de interação entre os corpos, que é a força normal. Então eu posso dizer para você que para calcular a força de atrito de um sistema, você vai fazer o quê? O produto do coeficiente de atrito com a normal desse sistema. A partir disso, você consegue calcular a força de atrito, que é dada em newtons, né? Como todas as outras forças de interação. Quando o corpo está, né, na horizontal, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Isso acontece quando o corpo está apenas na horizontal, certo? Nesse caso, eu posso dizer para você que a força de atrito poderia ser escrita então como μ vezes massa vezes aceleração gravitacional do sistema. Então seria uma maneira de a gente descrever a força de atrito no plano horizontal, certo? Pessoal, a força de atrito estática ela não é constante. Quando eu calculo para você força de atrito estática igual ao coeficiente de atrito estático do sistema vezes, no caso do horizontal, a massa vezes a gravidade, você vai achar um valor, certo? Esse valor é o atrito estático máximo que a gente vai imprimir nesse sistema, mas não é a força de atrito estática que você vai encontrar o tempo todo. Quando eu vou empurrar esse pequeno bloquinho aqui, o que acontece? Se eu aplicar nesse sistema uma força de 1 newton, ele me responde com 1 newton. 2, ele me responde 2. A força de atrito é uma força de reação àquilo que está sendo exercido sobre o sistema, certo? E quando eu calculo a força de atrito estática, a gente vai estar calculando necessariamente
a força máxima que ele suporta antes de entrar em movimento. Então, se eu fizer graficamente isso daqui, eu posso dizer para você que a gente está calculando o quê? Se a gente pensar na força aplicada pela força estática, certo? Força estática e a força aplicada, a gente vai ter um crescimento dessa força até um certo limite, certo? A partir desse limite, o corpo entra em movimento, a força de atrito diminui, porque ela deixa de ser estática e passa a ser cinética, sacou? Então a gente tem que observar muito bem isso daqui. Nesse crescimento a gente tem força de atrito de um determinado modelo e aqui a gente tem um outro modelo, certo? Nesse primeiro trecho do sistema aqui, a gente tem o Mi estático agindo, ou seja, o sistema está em repouso. Depois a gente passa para o Mi cinético, o sistema está em movimento, certo? E aí a gente consegue pensar na força de atrito. Depois que o sistema entra em movimento, a gente calcula a força de atrito cinética, que nada mais é do que o Mi cinético vezes a massa, vezes a gravidade. A equação em si é a mesma que a gente aplica, só que agora a gente está falando de movimento. E se você quiser saber a força resultante nesse tipo de sistema, é muito simples. A força resultante é a força aplicada menos a força de atrito. A força resultante é a força aplicada menos a força de atrito. Lembrando, a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento, certo? A força de atrito sempre se opõe ao movimento, certo? Então, galera, fica a dica aí para você estudar força de atrito nesse tipo de sistema. Primeiro, calcula a força de atrito estática e verifica se com essa força de atrito estática a força F aplicada é suficiente para vencê-la. Se for suficiente, ou seja, se F for maior que a força de atrito estática, você vai ter movimento, certo? Aí a gente fala então que a gente vai calcular a força de atrito, então cinética, que já muda o sistema. Se a força de atrito estática, se a força F for menor que a força de atrito estática, a gente fala que o sistema está em repouso. E aí a gente já para os cálculos ali e fala que o sistema está em repouso, acabou tudo. Agora, se ele tiver mesmo em movimento, aí, meu querido, você pode calcular a aceleração do sistema, certo? A partir desse modelo aqui. Curtiu esse vídeo? Espero que sim. Se você curtiu, deixa aquele like. A gente volta a falar sobre esse sistema com números para que a gente consiga fazer um sistema todo completo aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!